A gente volta a falar agora sobre o assunto, principal do evangelho do dia de hoje, que nos fala sobre a coragem de viver a fé. Muitas vezes tememos as opiniões dos outros ou até mesmo as dificuldades que podemos enfrentar ao vivermos a nossa fé. Mas como que a gente pode ter a mesma coragem que Jesus teve para seguir adiante? Para nos ajudar a entender isso, recebo a Rejane Ferreira, que é neuropsicóloga, está sintonizada aqui com a gente. Um ótimo dia, obrigado pela presença. Olá, bom dia, Bom dia a todos vocês da equipe da TV Pai Eterno. Uma honra estar aqui conversando com vocês. É uma equipe linda, o cenário do seu programa está maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço pela presença, sempre bem-vinda aqui, viu? Ainda mais para nos ajudar a pensar, E eu queria que você começasse nos ajudando a entender o seguinte: por que algumas pessoas sentem tanto medo de viver sua fé publicamente? Por que a gente tem tanto medo do julgamento do outro? Vilker, o ser humano, nós somos seres sociais. Quando a gente nasce, a gente é totalmente dependente das outras pessoas. Então, a gente tem como um mecanismo de defesa da gente detectar ali das pessoas ao nosso redor o que elas esperam da gente para que sejamos aceitos, amados. Isso é uma questão de defesa mesmo orgânica. Só que aí a gente cresce, vai adquirindo a nossa independência, mas ao mesmo tempo, psiquicamente, a gente ainda fica muito vulnerável ao que os outros pensam de nós. Então, quando o nosso jeito de funcionar, o nosso comportamento, as nossas emoções estão sincronizadas com o que o outro pensa da gente, ok. Mas quando acontece de ter um desencontro, pode ser difícil a gente conduzir isso dentro da gente. E aí, muitas vezes, a gente precisa ter essa coragem de bancar esse desencontro, essa diferença entre o jeito que a gente quer, de ser e aquilo que os outros esperam. Mas essa coragem, muitas vezes, vale muito a pena, porque bancar a nossa fé, o nosso comportamento, a nossa singularidade é algo libertador e é algo que, embora confrontativo para algumas pessoas, vale muito a pena ser enfrentado. Mesmo que para isso a gente tenha que ir contra a maioria, ir contra o grupo, a gente tem essa necessidade, de se encaixar em grupos e muitas vezes é mais fácil, mais confortável para a gente fazer aquilo que já está sendo praticado, mas assim a gente não se torna autêntico, Muitas vezes a gente perde essa autenticidade justamente por seguir aquilo que a maioria quer e que não necessariamente é a minha vontade. Sem dúvida. A gente tem uma frase que fala assim, Toda vez que eu saio do pacto, eu causo um impacto. Então, destoar do que um grupo pensa é algo muito forte. E, gente, a maioria das pessoas se sucumbe ao que o outro pensa, não tendo essa coragem necessária para bancar a sua singularidade nos mais diversos quesitos. Aqui a gente está falando a parte da experiência mesmo da fé. Então, eu vou falar, de repente, vamos pensar ali uma pessoa jovem, que o grupo, os outros amigos, não tem muito ali aquele comportamento religioso, não admitem, a religiosidade, a fé, a espiritualidade, mas para aquele jovem é importante. Então, ele bancar esse desencontro é de muita coragem. Da mesma maneira, uma pessoa já ali na vida adulta, que ela tem uma perspectiva espiritual já mais elaborada, mais diferenciada, e de repente ela falar algo nesse impacto, que causa impacto para outras pessoas que levam a sua religiosidade num outro jeito de funcionar, também pode ser desconfortável, mas vale muito a pena a gente se escutar e se alinhar, com o que a gente tem de vontade, de desejo de vivenciar no nosso ato espiritual, no nosso ato religioso. Pois é, Jesus teve coragem ali para seguir fiel à missão dele, Ele não duvidou em momento algum. No meu caso, como é que eu posso aprender essa coragem? Tem como fazer isso? Eu acho que a gente vai experimentando sempre, é uma questão de maturidade que a gente vai adquirindo, de bancar a nossa singularidade, o nosso jeito de ser. Algumas pessoas fazem isso abruptamente e outras vão adquirindo gradativamente. Mas o principal é não abrirmos mão de irmos sempre ali. Olha, as pessoas pensam que era para eu ir para lá, mas eu vou me arriscar, eu vou por aqui um pouquinho.
No primeiro momento pode ser meio desconcertante, mas depois a gente se habitua e a gente usufrui dessa liberdade de viver o formato que a gente quer, vendo que aquilo ali faz muito sentido para nós. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu atendi uma adulta jovem, né, que durante todo momento de quaresma, ela gosta de acordar 4 horas da manhã para fazer a sua oração. E todo o ambiente, quando ela fala isso, todo mundo fala para ela assim: mas você é louca, sua vida já é tão cheia, você vai perder a hora de sono. E para ela é de um prazer muito grande, porque ela se sente ali alinhada com a sua fé, ela medita, ela fala que cognitivamente ela fica muito mais centrada e que ela tem uma jornada de dia tão apaziguada. Eu acho que são esses são os caminhos da gente experimentar algo que foge da regra, mas que a gente internaliza e fala, mas para mim faz sentido, então eu vou ter sim essa coragem. É isso, né? Filtre aquilo que você leva para sua vida. Pessoas vão te falar, vão te dar conselhos e tudo mais, mas segue aquilo que o seu coração pede, aquilo que faz sentido para você, tendo sempre como norte ali a perspectiva de Cristo, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Jesus fez, que a gente consiga também, né? Do nosso jeito, nas nossas limitações aqui também, seguindo o nosso dia a dia, assim a gente se torna um cristão de verdade, com ações. Obrigado, viu? Um abraço, sempre bom te receber, muito bom te ouvir também. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Até Tchau, mais. tchau.